Olá, meus amados. Bom dia para uns, boa tarde ou boa noite para outros. Estamos aqui neste domingo de manhã, friozinho, né? Para que cada um de nós busque na palavra de Deus aquilo que Ele tem para nós. É importante que você participe, que você esteja aí já com a sua Bíblia, embora eu vou passar no PowerPoint todas as passagens bíblicas, vai ficar um pouco mais fácil, mas se você quiser seguir a Bíblia, será muito importante. Participe, comente algumas coisas no chat, para que possamos avaliar posteriormente essa aula, tá bom? Mas vou iniciar essa aula orando e pedindo a direção de Deus. Amado e querido Deus, queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de domingo, trazendo esta aula, Senhor, para que cada um de nós possa aprender e, sobretudo, ó Deus, não ficarmos só no intelecto, mas que possamos praticar, buscar, ó Deus, a melhorar naquilo que precisamos melhorar e, sobretudo, glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, pela ação do Espírito Santo do Senhor nessa condução da aula e no nosso aprendizado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, amados. Esta é a série Firmados no Evangelho, que estamos desde o começo lá do mês de junho, né? Estamos seguindo. As 4 primeiras aulas estão aqui, vocês estão vendo, o Evangelho, a vida segundo o Evangelho, depois o poder do Evangelho, A e B, e hoje a 5ª aula dessa série de 8 aulas, né? Então com o título Limpando o Coração. Os objetivos desta aula, primeiramente, é mudar a crença do Evangelho de abstrata para concreta. Nós temos uma tendência de buscar o Evangelho, de trazer o Evangelho para nós, mas distorcer na forma de viver o Evangelho. Então, essa é a ideia, basicamente, da aula, tá? E o outro objetivo é remover os ídolos do coração identificados para poder adorar somente a Deus. E aí, à medida que vai passando a aula, você vai entendendo o porquê a necessidade de remover esses ídolos. E o outro objetivo é rever se não estou fazendo demais a ponto de atrapalhar naquilo que creio. Aprendemos, inclusive, em aulas anteriores, de que nós se esforçamos, né? Nós trabalhamos para vivermos da nossa maneira, e às vezes o fato de buscarmos o esforço próprio, nós atrapalhamos a ação de Deus nas nossas vidas. Então é importante que você também reveja isso, que eu reveja isso, e que a gente mude de atitude se identificarmos também esse mal em nós mesmos, né? Ok, primeiramente, nas últimas lições, nós verificamos que o arrependimento e a fé devem ser o padrão contínuo e sistemático da nossa vida cristã. Especificamente, na última aula, na aula anterior, que foi passada pelo Richard, missionário da igreja, nós verificamos como ter uma vida justa com base nos ensinos bíblicos a partir de um arrependimento genuíno e verdadeiro. Espero que vocês estejam praticando isso, tá? Buscar, confessar a Deus, primeiramente verificando se há um arrependimento genuíno, né? E bola para frente e vivermos a vida buscando agradar o Senhor, né? É importante que a gente tenha esse hábito de verificar sempre onde nós estamos errando para então acertarmos. E hoje nós queremos mergulhar mais profundamente no assunto da fé, que busca detectar os ídolos do coração. E também como podemos buscar a Deus através das disciplinas espirituais, como ler a Bíblia, orar, ter comunhão e relacionamentos cristãos com um número maior de pessoas, mesmo
em plena pandemia. É possível, né? E também arrepender-se e confessar os pecados e, sobretudo, de aprender mais de Deus. A vida cristã realmente é assim. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus e não ficarmos entediados num canto sem saber para onde ir, e sendo que nós temos a palavra de Deus para direcionar nossas vidas, certo? Muito bem. Com as práticas então acima, poder identificar e remover esses ídolos que tomam o lugar de Deus no nosso coração. E tomam, meus irmãos, tomam. O nosso coração, ele suporta um determinado espaço, né? E se a gente vai enchendo de ídolos próprios, o espaço que caberia a Deus, ele fica então vazio. Como você tem usado o verbo adorar? Faz muito tempo que eu aprendi isso, e é interessante porque nós temos o hábito de falar que adoramos isso, adoramos aquilo, né? Mas como é que você tem usado esse verbo? A adoração, entendendo que a adoração ela está intimamente ligada ao culto. Por isso devemos então adoração somente a Deus, como vemos lá em Mateus 4, 9 e 10, onde Jesus diz: adorar apenas o Pai. Só a Ele toda a adoração. Somente a Ele adorar. Quando o diabo estava requerendo para Ele a adoração, então Jesus com a palavra afirmou que adorar somente a Deus. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Isso também foi Jesus quem disse. Né? A tendência da natureza humana é a idolatria. Por conta do pecado, meus irmãos. Nós estamos sendo voltados sempre a adorar alguma coisa, a buscar algo que nos preencha, principalmente quando estamos afastados de Deus. Nós agarramos em tudo aquilo que nos é oferecido para obtermos então um sentido da vida, uma alegria momentânea, e isso faz parte da idolatria. Nós somos idólatras por conta do pecado. E na contramão da natureza humana e do pecado está então a adoração a Deus. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme João 4, 24. E nós vamos alistar na sequência aqui alguns ídolos que têm tomado o coração do homem e distanciado de Deus. Também veremos o que a palavra nos adverte sobre cada um deles, a fim de ajudar a superá-los. Então vamos lá. Entendendo aqui o nosso coração. O que será que o coração do homem está cheio? Estou falando de maneira geral. O homem pecador, o homem inclusive crente, né, também, que pode estar cheio do poder. Seu coração está ansiando por poder. Lugar. Eu amo tanto aquele lugar, eu gosto tanto daquele lugar, não saio de lá por nunca. Não saio de lá por nada. E me agarro naquilo por quê? Porque eu estou apegado, o meu coração está lá. Também o dinheiro. Nós vamos tratar diretamente esse assunto a respeito do dinheiro. E o dinheiro toma conta do nosso coração. Filho. Há pais que amam tanto o filho que Deus fica de lado. Há pais que chegam a dizer: se meu filho morrer, eu morro junto. E quantos pais perderam seus filhos? Possivelmente, alguns de vocês que estão participando dessa aula já têm, infelizmente, essa dor no peito, né? Mas Deus deve ser o Senhor do nosso coração. Não filhos, não dinheiro, não lugar, não poder, não trabalho. Pessoas que trabalham 24 horas por dia por prazer. Às vezes nem é necessário, é por prazer. E ele gosta de fazer aquilo. E ele deixa de lado a sua família, ele deixa de lado a sua vida, ele deixa de lado principalmente o Senhor. Um bem material.
Eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez você vai se identificar aí. Você não tem algo guardado em sua casa que faz anos que você guarda, e você guarda, e você guarda, e que nunca parou para pensar o que você vai fazer dele depois? Se você morrer hoje, o que vai ser desse bem material? Seja lá o que for, uma peça qualquer, algo que nós idolatramos, talvez fechado numa caixinha especial, até essa caixinha ela é especial, né? Guardada as 7 chaves aí. Pessoa. Às vezes não é o filho, às vezes não é o lugar, mas é uma pessoa. Nossa, eu tenho um apreço por aquela pessoa. E chega a ser uma idolatria. Se aquela pessoa não vem me visitar, se essa pessoa não me liga, às vezes é um parente, uma pessoa chegada, um amigo, né? Mas idolatramos. Tudo isso nós idolatramos em detrimento à adoração ao único Deus, ao único Senhor e Salvador de nossas vidas, né? E assim, meus irmãos, eu queria entrar basicamente em falar quatro pecados que nós temos e que a palavra de Deus vai nos ajudar a verificar, tá? O primeiro que eu trago é o egoísmo. Egoísmo é a centralidade do eu, em detrimento da centralidade de Cristo. No egoísmo, eu estou sentado em meu próprio trono e fazendo a minha própria vontade. Quem governa sou eu. Só penso em mim, faltou o mim aí. Vivo de mim e para mim. E assim tem uma figura aqui que mostra muito bem. Eu estou sentado no trono. A cruz de Cristo, o próprio Cristo, ele fica fora do meu mundo. E eu sentado aqui no trono, eu coordeno a minha vida, principalmente se eu tenho poder, se eu tenho dinheiro, se eu tenho as pessoas a meu serviço. É eu que faço, é eu que controlo, é eu que governo, e assim vai. Eu vou vivendo, sendo o meu governador, e Cristo então fica fora. Isso é egoísmo. Isso é buscar fazer as coisas do meu jeito, do meu gosto e da minha forma. Cristo então não participa. Alguns versículos, conforme falei, meus irmãos, que vão nos ajudar. São vários versículos. Se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar, nós vamos dar uma corrida aqui, porque são diversos versículos, tá? E eu já trouxe escrito para que você acompanhe, mas fique à vontade de usar da maneira que quiser, tá? Ou abrindo a Bíblia ou acompanhando por aqui. Romanos 2,8 diz assim: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Essa é a ira de Deus. Deus ele fica indignado de ver os homens cada vez mais egoístas, buscando seus próprios interesses, buscando satisfazer a si próprio. E a ira de Deus ela é manifesta e ela vai ser condenatória no final, porque aqueles que permanecem na sua vida sem Cristo, a ira de Deus vai ser fatal para viver distante de Deus na eternidade. Então, mas haverá essa ira e indignação. Todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Filipenses 2:21. Paulo está dizendo isso. Todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. O homem pecador, ele busca isso. O seu coração está voltado para fazer as coisas do mal. O seu coração está contaminado pelo pecado que herdou de Adão. E a tendência é buscar os seus próprios interesses. E nós nos identificamos certamente em relação a isso. Quantas vezes eu deixo de pensar no outro e pensando só em mim? Quantas vezes, ao repartir algo, a minha parte ela é maior? A minha vasilha ela é maior do que a do outro? Aquilo que é melhor é meu?
e eu vou dar aquilo que então não tem tanto valor quanto o meu. E assim é o homem pecador. E assim é você, sou eu sem Cristo. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. E aqui eu paro um pouco para pensar. É algo que Paulo falou para Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Estamos vivendo tempos terríveis, não estamos? E podemos perceber o egoísmo do homem pairando no ar. Podemos perceber que tudo aquilo que nos cerca em relação a coisas, a bens, a propriedades, há uma guerra. Um querendo mais do que o outro. O homem querendo se opor na força própria para obter mais, para guardar mais. Estamos sim vivendo esses tempos terríveis. Estamos sim percebendo o egoísmo à flor da pele. E nós estamos sendo contaminados com isso. Por isso, precisamos buscar a ajuda do Senhor. Mais versículos, mais palavra de Deus a respeito desse assunto tão nocivo, tão maldoso, que contamina o coração do homem. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, entre aspas aí, né? Sem, porém, lhe dar nada, do que adianta? Não faz sentido, meu irmão, minha irmã. Não faz sentido nós despedirmos alguém que está em necessidade, dizendo essas palavras tão tristes, tão duras. Vá em paz. Aqueça-se, alimente-se até satisfazer. Alimente-se de quê? Aqueça-se com o quê? Satisfazer-se com o quê? Nós devemos contribuir. Nós precisamos sair do egoísmo e ajudar. Eclesiastes 5,13. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, disse Salomão. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Por que será? Por que será que aquelas riquezas acumuladas serviu só para a infelicidade desse possuidor? Remorso? Culpa? Certamente. Muitos chegam a esse ponto, olhando para toda a riqueza acumulada, e falam assim, o que eu fiz? O que eu fiz? Por que não distribuí isso? Por que não reparti isso? Por que não ajudei algumas pessoas, mesmo aquelas pessoas que trabalharam para mim ou fizeram algo a meu favor, porque eu fechei os olhos para as necessidades dos outros, né? 1 João 3,17 diz assim, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Lembra do coração? Se eu tiver recursos materiais, se o egoísmo está lá dentro tomando o meu coração, certamente o amor de Deus não está lá, porque o egoísmo está tomando conta do meu coração. O egoísmo está atrapalhando a presença de Deus no meu coração. Então, precisamos meditar nessas palavras. Eu estou passando um pouco rápido, mas espero que você entenda e perceba as nuances da palavra de Deus a respeito desse assunto, que é importante. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Nós percebemos aqui que Caim está dizendo para o Senhor, o Criador, eu cuido de mim,
meu irmão cuida dele. Sendo que ele era culpado da morte do irmão. E ainda ele vem a dizer, eu não tenho nada a ver com meu irmão, eu cuido de mim. Olha o egoísmo. Além do pecado de ter matado o irmão, ele comete ainda o pecado do egoísmo. Eu cuido de mim, meu irmão cuida dele. Eu não sei do meu irmão. Pecado está lá em Gênesis 4:9. Depois do egoísmo, nós temos também a ganância ou a avareza. A ganância e a avareza são os desejos de possuir coisas, a aspiração de querer sempre mais, não importando os meios de consegui-las. É fruto de um coração doente, contaminado pela rebelião contra o Senhor. A ganância é própria de uma vida fútil, vazia. Esse desejo desenfreado de possuir é uma obra da carne. Será que eu e você não estamos contaminados pela ganância? Será que nós não estamos com esse coração doente? Será que nós não estamos contaminados por esta rebelião contra o Senhor? Precisamos responder a nós mesmos. Precisamos verificar. Nós temos a tendência de dizer, não, isso aqui não é comigo. Mas verifique, porque o tema dessa aula é limpando o coração. Talvez você não tenha uma ganância em tão alto grau assim. Mas você pode ter o desejo de adquirir coisas, de guardar coisas, de aspirar por coisas sempre mais, e isso é pecado. Se você está passando por isso, se você tem essa tendência, confesse diante de Deus, ajoelhe-se diante de Deus e peça perdão e comece a viver uma vida com o coração limpo, com o coração com Deus certamente tomando conta dele e não os pecados da ganância ou avareza. Alguns versículos que podem nos ajudar a respeito desse assunto. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Os olhos dos homens pecadores, eles olham para as coisas querendo possuir essas coisas. E a palavra de Deus está dizendo assim, a morte, porque a palavra Sheol aqui quer dizer morte. A morte e a destruição são insaciáveis. E se os nossos olhos estão para essas coisas, estão querendo coisas, é porque nós estamos em pecado diante de Deus. E a palavra está dizendo assim que igual a morte e a destruição são os nossos olhos. Nós precisamos cuidar disso. Então não tente dizer, não, meu olho não é assim. Não, o olho do homem é assim. E à luz da palavra de Deus e na salvação de Cristo nós podemos agir diferente. Mas o olho do homem pecador é assim. É como a morte, é como a destruição. Quanto mais melhor, quanto mais melhor, quanto mais melhor. E é tudo aquilo que eu vejo e olho e brilha os meus olhos. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Isso é escrito por Salomão. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Este homem sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, diz Salomão. É um trabalho muito ingrato. A pessoa não consegue parar para pensar, porque ele está trabalhando. E satisfazendo os seus olhos. E está aguardando. E ele não chega a pensar, nossa, eu sou sozinho, eu não tenho filhos, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém para deixar isso. E eu não vou viver tanto para tanta coisa. Mas
Esse ditado de Salomão certamente nos faz refletir. Um homem solitário, não tinha ninguém e não parava de guardar, de guardar, de guardar. Então vem a pergunta, né? Ele não para pensar por que eu estou fazendo isso. Mas isso pode acontecer conosco. Este homem pode ser você, pode ser eu. Mesmo que você tenha, né, herdeiros, mesmo que você tenha outras pessoas, mas será que devemos trabalhar tanto para encher o celeiro para os outros? Será que nós temos que trabalhar tanto, ganhar tanto, sem distribuir, sem viver essa riqueza? Precisamos entender o que Deus quer falar conosco, meus irmãos. Ainda a respeito da ganância, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Isso também não faz sentido. E o amor ao dinheiro é pecado sério. Porque se você ama o dinheiro, é que ali está o seu coração. E se é ali que está o seu coração, Deus está distante. E é interessante, porque quem ama, a palavra de Deus diz, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. É um volume após volume e não está satisfeito. Eu preciso de mais, eu preciso guardar mais. Como é triste ver pessoas assim, como é triste estar nessa situação. Como é triste, às vezes, de nós não verificarmos a nossa própria vida em relação a essas coisas. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Novo Testamento, meus irmãos. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e armadilha. É uma armadilha. O fato de você querer ficar rico, você vai correr atrás do dinheiro, atrás de coisas. E é uma armadilha. Cuidado. Dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor ao dinheiro, como sendo a raiz dos males, outras coisas piores virão. E o pior de tudo é se afastar de Cristo, é se afastar da fé e encarar esses sofrimentos aqui. Eu fiquei pensando aqui, que sofrimentos são esses? Nós podemos imaginar vários sofrimentos. Agora ele fala que e se atormentaram a si mesmas. Sofrimentos que atormentam a si próprio. Talvez leve até a loucura. Jeremias 5, 27 e 28. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Aqui as casas de quem está sendo falado aqui? Jeremias está falando dos ímpios. Ímpios, homens ímpios. Se você for lá no capítulo 5 de Jeremias, você vai verificar. Homens ímpios que viviam no meio do povo de Deus. Homens do próprio povo de Deus, mas eram ímpios. E a palavra diz assim, as suas casas desses ímpios estavam cheias de engano. E eles se tornaram poderosos e ricos, vivendo e se regalando com toda a riqueza. Não há tempo para lembrar dos órfãos, não há tempo, não há olhos para olhar
para os necessitados. Quantas pessoas vêm à nossa mente que vivem de suas riquezas. Têm as suas ilhas particulares, têm seus iates, têm seus jatinhos, e não basta isso, roubam do pobre, tiram dos outros. Corrupção em cima de corrupção, para viver os seus dias de ganância e de avareza. Estou falando de pessoas bem próximas de nós. Estou falando de pessoas que foram... Estou falando de uma pessoa aqui que foi presa aqui na rua da minha casa, recentemente. Quanto dinheiro na sua conta bancária, sendo que o seu salário não podia comportar aquilo tudo. E se comprovar totalmente isso, vai viver preso por um bom tempo, se a justiça, for feita. Meus irmãos, em Lucas 12, 16 a 21 diz o seguinte: então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo. Jesus dizendo essa parábola: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então parou e disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros. Olha só. Porque aqueles celeiros eram poucos. Eram velhos. Não ia caber tanta coisa. E vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. E aí vem a palavra de condenação. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dessa forma, como termina essa parábola, a gente entende que a pessoa que guarda para si riquezas, ter riquezas não é pecado. Mas ter riquezas e não ser rico para com Deus, sim. Então quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, isto está errado. Meus irmãos, quantas coisas nós poderíamos fazer em bem, em benefício aos missionários, em benefício às pessoas pobres, em benefício a tantas pessoas que precisam, se nós repartíssemos daquilo que temos. Limpando o coração. Preparando essa aula, Deus falou comigo muito, 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 muito. E espero que esteja falando também com você. Nós não podemos ler a palavra de Deus e buscar, ler e não parar para pensar. Será que eu não estou incorrendo nesse pecado? Será que eu não preciso parar um pouco e dar um pouco do que eu tenho para o outro, ou dividir? Será que eu não guardei tudo isso pela ganância? Às vezes você pode ter muitos bens, mas você trabalhou para isso. Você cultivou anos trabalhando. Não há nada de errado nisso. O erro é aonde você está guardando essa riqueza. Está no coração? Porque se estiver guardando a sua riqueza no coração, você não é rico para com Deus. E aí o pecado está instalado. Isso é importante ficar claro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6,10. Raiz de todos os males. Nós já vimos um versículo que diz quase a mesma coisa.
né? Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Aqui em Colossenses 3,5 está afirmando: ganância é idolatria, juntamente com outros pecados graves também. Está no mesmo pacote, está no mesmo saco, né? Por isso nós precisamos pensar, analisar e buscar a orientação de Deus. E assim partimos para o terceiro pecado que nós vamos lidar aqui: preconceito. Preconceito é o juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória a respeito de pessoas, lugares ou tradições considerados diferentes ou estranhos. Costume indicar desconhecimento pejorativo de alguém, ou de um grupo social, ou que lhe é diferente. O preconceito, nós estamos vivendo agora problemas seríssimos contra os negros. Quantas pessoas, quantas passeatas, quantas manifestações estão sendo realizadas aí mundo afora, né? O mundo todo cobrando isso. Mas o preconceito não é só contra uma raça. É contra tradições, é contra pessoas, é contra lugares. E é um mal que está em nós. E nós precisamos entender isso. Também preconceito é estabelecer um conceito acerca de pessoas ou grupo com más intenções. Aqui está o pecado, com más intenções ou baseado apenas no seu estereótipo. É quando me coloco acima das pessoas ou possuo uma percepção carnal acima do próprio. Ou também o que penso da pessoa está contaminado por um coração maldoso. O preconceito é algo bem visível na nossa sociedade. E nós estamos acompanhando isso. É um pecado que parece não ter fim. E ele está instalado na nossa comunidade, está instalado na nossa casa. Nós temos preconceitos dentro da própria família. Nós temos preconceitos dentro da nossa igreja. Nós temos preconceito dentro do nosso coração. As formas mais comuns de preconceito são social, racial e sexual. E aqui vai, gente. Quantas vezes nós não falamos de pessoas, e aí depois nós vamos ver pecados mais ligados a essa questão, mas quantas vezes nós não nos pegamos falando de algo que é tão preconceituoso? Precisamos lidar com isso, meus irmãos. Não esquecendo, nosso tema é limpando o coração. Você está passando a vassoura de limpeza no seu coração? Você está verificando os pecados do seu coração? Me faz lembrar agora, falando dessa vassoura, quando ainda pequeno, meu pai me levou na fábrica de farinha e tinha aquela roda que fazia os bijus e passava aquela vassoura enorme. Eu achava bonito aquilo, meus olhos ficavam vendo aquilo e a farinha toda sendo jogada num caixão enorme, e me faz lembrar isso. E aí aquela forma de aço brilhava, porque a farinha saía e brilhava. É assim que tem que ser. Nós precisamos passar a vassoura no nosso coração e fazer brilhar, para que o Senhor então faça morada ali. É dessa forma. Muito bem. Perguntas, meus irmãos. 2 perguntas aqui. E eu quero pedir para vocês o seguinte: o chat está aí. Tá? Eu quero que aqueles nascidos de janeiro a junho respondam essas perguntas. Essa pergunta aqui, específica. Quais são os tipos de preconceitos que a sociedade enfrenta atualmente? Escreva aí. Os nascidos de janeiro a junho, tá bom? Quais são os tipos de preconceitos que a sociedade enfrenta atualmente? Se você nasceu de janeiro a junho, você está
convidado para escrever os preconceitos que nós enfrentamos atualmente. Por favor, escreva aí, ajude a valorizar, a brilhantar nossa aula, porque depois as pessoas que vão entrar futuramente possam ver tudo aquilo que está escrito aí. Isso é importante, isso enriquece a aula, tá bom? Por favor. E para você que nasceu de julho a dezembro, a pergunta para você responder é essa aí. Como cristãos, o que fazer? Diante então dos preconceitos, como cristãos, o que fazer? Depois eu quero olhar para ver se você escreveu, se você participou, quem foi que participou, tá bom? Por favor. Vamos lá. Vai escrevendo, vai deixando aí a sua colaboração. E enquanto isso nós vamos seguindo aqui, tá? Provavelmente todos nós já fomos alvo do preconceito ou agimos de forma errada por causa do preconceito que estava em nós. Veja lá, 1 Timóteo 5, 21. Está aqui para você acompanhar. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Timóteo está sendo orientado por Paulo a uma questão que estava muito séria naquela comunidade. Meus irmãos, lembrando que as orientações eram dadas para várias pessoas, vários tipos de pessoas. Especificamente aqui no capítulo 5, está sendo orientado inicialmente para as viúvas. Como que deveriam ser atendidas as viúvas? Aquelas que tinham menos idade, aquelas que tinham mais idade, aquelas que não tinham ninguém, aquelas que eram sozinhas, que viviam sós, aquelas que não tinham parente. E as orientações foram dadas ali no começo do capítulo 5. E aí, no versículo 21, Paulo então exorta a Timóteo: olha, eu quero exortar você de uma forma solene, diante de Deus, de Cristo e dos anjos, que você procure observar essas instruções. Timóteo, não vá atender uma viúva ou alguém necessitado em detrimento de outro. Não vá distribuir algo para quem não precisa. Não vá levar mais para pessoas que são da sua família. Eu estou aqui pensando na cabeça de Paulo, né? Não faça por favoritismo, ou não espere nada em troca. Não vá levar coisas lá para alguém pensando que você vai se dar bem. Não vá ajudar essas viúvas, essas pessoas necessitadas, os órfãos, enfim, querendo receber algo em troca. Tá certo? Então, sem parcialidade, sem preconceito. Às vezes nós achamos que tal pessoa não merece porque ela é assim, assim, assada. Isso é preconceito. Às vezes nós deixamos de ajudar as pessoas porque nós achamos que essa pessoa... E aí vai. E vai uma lista de coisas. Isso é preconceito. Às vezes nós não sabemos a realidade da vida daquela pessoa. E nós criticamos, e com preconceito nós fazemos uma foto daquela pessoa. Nós construímos uma foto daquela pessoa. Outras referências bíblicas a respeito de preconceito. João 1, 45 a 47. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Preconceito. Natanael teve preconceito de todos que moravam em Nazaré. Aí Filipe disse então: venha e veja.
E ao ver Natanael se aproximando, Jesus não se defendeu do preconceito. Jesus não se defendeu. Olha, Jesus não falou assim, ô Natanael, tem coisas boas sim lá de Nazaré. Olha, eu acho que eu sou bom. Jesus não se defendeu do preconceito de Natanael. Veja, venha e veja, disse Filipe. E aí, quando Natanael se aproximou, olha o que disse Jesus. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aprendendo sobre o preconceito de Natanael, nós aprendemos também como refutamos o preconceito com Jesus. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. É dessa forma que Jesus nos ensina também a rebater um preconceito. Veja na outra pessoa que está te julgando, se há algo nela que vale a pena, identifique isso à pessoa, elogie a pessoa. Gente, isso é difícil. Por isso que viver o Evangelho é difícil. Mas é assim que nós devemos fazer. É como Jesus. Não rebater. Pelo contrário, demonstrar amor. Foi uma lição para Natanael. E depois, vocês sabem como acontece, né? Jesus disse que viu ele debaixo da figueira e ele ficou impressionado e tudo e tal. E eu não vi pedido de perdão de Natanael a Jesus Cristo. Não vi. Não tem nada escrito lá. E se aconteceu isso, não ficou registrado. Muito bem. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: "Suma daqui, careca!" 2 Reis 2, versículo 23. Eliseu, ele estava evangelizando. Eliseu era o profeta, ele estava profetizando, ele estava falando sobre Deus, sobre o Senhor. E aqueles meninos, na verdade, não queriam aquela pregação ali. Esta é a... Eu li num comentário de alguém que dizia exatamente isso. Não foi só por causa da calvície, não foi só para mexer com Eliseu, não. Foi só para dizer assim, não queremos essa pregação da palavra de Deus aqui nesse lugar. Em algumas traduções tem meninos, mas esses meninos aí não são meninos inocentes, pequenos, infantis. Eram adolescentes para jovens. E esses meninos, para dizer não a Deus, e eles vêm com preconceito da pessoa de Eliseu. Suma daqui, careca. Né? Então é importante que a gente entenda que quando nós chamamos uma pessoa por conta de algo esquisito nela ou defeituoso, seja o que for, seja o nariz, seja por ser gordo, por ser magro, por ser esquisito, seja o que for, é preconceito. E entenda, meus irmãos, que nós não somos avaliados pelo que é externo, nós somos avaliados pelo que é interno, pelo interior e não pelo exterior. E se nós pensarmos nisso, a gente vai evitar muitos erros por aí. Bom, e o quarto pecado é a maledicência. A maledicência ocorre quando uma pessoa fala da outra de maneira maldosa, a fim de rebaixá-la. Está se identificando aí? É especialista em julgar os outros. Olha o que diz Mateus 7, 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Você quer tirar o cisco do seu irmão? Você quer tirar aquele cisquinho que está ali no olho do teu irmão? Primeiro tente tirar a trave que está no teu olho. Quantos erros nós temos?
Quantos pecados nós temos? Quantas coisas os nossos olhos estão cheios que atrapalha ver nós mesmos. Nós precisamos olhar para esta palavra e se colocar na condição dessa pessoa. Será que eu não faço isso, ou já fiz isso, ou estou fazendo isso? Eu preciso mudar. Eu preciso focar nessa palavra e não ser hipócrita, como disse Jesus, que essa pessoa assim o é. Muito bem. O maledicente promove contendas, separa as pessoas e compromete o corpo de Cristo, que é a igreja. Efésios 4, 31, 32 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Livre-se de tudo isso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Nós precisamos ser bondosos e compassivos, deixando a maledicência de lado, que aqui está na calúnia, na maldade. Meus irmãos, precisamos deixar desses pecados com um coração bondoso e compassivo com as pessoas. Nesse momento de pandemia, onde nós não estamos nos encontrando, não significa que isso não é válido para nós, não. É também nas redes sociais. Às vezes nós colocamos algo ali que magoa as pessoas. Alguma coisa que você diz uma coisa para dizer outra. Você escreve algo para ninguém perceber que você está falando para aquela pessoa aquela coisa, aquela acusação, aquela palavra difícil que você sabe que vai bater no coração da outra pessoa. Quanta maldade, quanta maldade. E eu digo para vocês, se você tem essa tendência de escrever algo sem pensar e sem medir as consequências do outro lado, saia das redes sociais. Saia da rede social. Saia. É melhor sair para não pecar contra as pessoas. Porque a tendência do nosso coração é sim promover contendas. É sim fazer o mal, falar mal das pessoas. E às vezes a gente nem imagina. Não estou falando mal, só estou falando uma verdade. Mas espera aí, que verdade é essa que você está falando? Que verdade é essa que você está colocando para que todos vejam, para que todos leiam? Que verdade é essa que não existe amor nela? A verdade, sim, deve ser dita com amor, mas não com o dedo riste a pessoa. Na verdade, a maledicência é uma semeadura livre, mas a colheita ela será obrigatória. E vai ter a colheita. Quando esta pessoa tem prazer nisso, a maledicência se torna um ídolo particular dela, difícil de tratar e de deixar, mas não é impossível de tratar. Não é possível, não é impossível de deixar. De certa forma, ao maldizer e fofocar a respeito de outros, a pessoa adoentada por este ídolo pensa que consegue sobressair ou parecer superior. No fundo, a maledicência é sintoma de inferioridade. E às vezes, para sobressair, a pessoa então fere a outra pessoa. Olha só, as 6 coisas que o Senhor odeia. As 6 são, tá? As 6 são: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele, essa é a 7ª, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. 6 coisas o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. E está falando a respeito do último aqui, meus irmãos. Está falando a respeito, deixa eu voltar aqui. Está falando a respeito daquele que provoca discórdia entre os irmãos. E essa palavra que
que está aqui como detesta, é que Deus abomina, Deus vomita. Deus não admite essa pessoa que provoca discórdia entre os irmãos. Maledicência. Vamos seguir então. Muito bem, maledicência é um mal contínuo na maioria das igrejas. E a gente sabe disso. Maledicência, dias e horas são empregados para isso. Nós esquecemos, nós empregamos todo esse tempo para falar mal das pessoas e provoca um mal-estar tão grande no meio da igreja, no meio do grupo que a gente vive, que não imaginamos o tamanho que é e o peso que é e a dificuldade que é para tratar disso. Então nós temos aqui um tempo roubado do evangelismo, discipulado, adoração e oração. Ao invés de estarmos falando de Cristo, ao invés de estar fazendo discipulados, ao invés de estarmos orando e adorando a Deus, nós estamos tratando de casos de pessoas, ajudando a acertar o irmão que não entendeu o que o outro disse que não disse aquilo, e enfim, gente, nós gastamos muito tempo. Nós gastamos muito tempo com isso. Vamos evitar isso. Principalmente no seio da igreja. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, a língua contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Gente, que palavra dura! Que palavra para nos chamar a atenção! A língua é um pequenino órgão do corpo, mas faz um estrago tremendo, faz um estrago grande. E a gente precisa parar, ler, meditar e verificar se nós não estamos também pecando nesse pecado da maledicência. Se estamos, se você, se eu, se nós estamos pecando, vamos passar aquele vassourão. Vamos limpar o nosso coração. Muito bem, e eu já estou partindo para a conclusão, meus irmãos. Ok? Vamos lá. Além desses ídolos comentados, temos outros que escravizam nosso coração. Entretenimento, lazer, pornografia, inveja, glutonaria, jogos, consumismo, etc. Talvez alguns desses você escreveu no início da aula. E se você escreveu e me ajudou lá, eu agradeço, tá bom? Depois eu vou verificar isso. São classificados como obras da carne, produto de um coração contaminado por ídolos mundanos. Você se reconhece como um idólatra? À luz desta aula, meus irmãos, eu trouxe apenas 4 erros e pecados que mancham o nosso coração. Então, à luz desta aula, procure reservar um tempo para isso. Identificar seus pecados mais frequentes. Eu já fui provocando isso no meio da aula. Mas, se você ainda não fez, faça isso. Identifique seus pecados mais frequentes. Veja se esses pecados não estão relacionados a esses pecados maiores ou a essas questões que nós falamos aqui. Se não estão ligados a eles. Avalie em oração quais ídolos do coração pode estar por trás deles, dos seus pecados. Busque forças em Jesus para obter vitória sobre aquele ídolo. Jesus pode te dar força. Jesus pode te dar vitória para você sair desse pecado. Procure as promessas específicas do Evangelho nas quais você pode confiar para ajudá-lo a derrotar o poder daquele ídolo. E você pode voltar a essa aula depois.
verificar esses versículos que pode ajudar. Isso é muito importante fazer, meus irmãos. E por último, peça que outras pessoas também participem desse processo de reflexão e arrependimento. Às vezes é necessário, porque você está lutando já há tempo e não consegue sair. Algum vício já tomou conta do seu coração e você então precisa de ajuda extra. E aí procure uma pessoa, porque você está buscando a Deus, mas não consegue. E aí essa pessoa vai junto com você buscar a Deus, porque só Deus vai te ajudar e ajudar a outra pessoa nesse processo. Tire uma foto desse vídeo aí, dessa tela, né? Para que você faça item por item. É importante que você faça isso. Estou dando tempo para você tirar a sua foto. Ou depois voltar na aula, né? Tá ok? Muito bem. Estamos finalizando. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É o único que deve estar naquele coração que nós trouxemos no início da aula. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É somente ao Senhor que devemos adorar. É somente ao Senhor que nós devemos amar. Amar o Senhor de todo o coração. E para que nós amemos de verdade, o nosso coração tem que estar limpo, estar livre de todos esses pecados, desses que falamos e de outros que temos certamente. Limpe o seu coração para amar o Deus realmente de todo o coração, de toda a sua alma, mente e de todas as suas forças, de tudo aquilo que você pode fazer no auxílio dessa ação de expressar o amor de Deus, amor a Deus. Deuteronômio 6, 4, 5. Salmo 119, 10, 11. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E é nesse versículo que eu quero orar, finalizando a nossa aula. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, eleve seu coração para o Senhor. Respire. Pense no Senhor, pense nos seus erros, nos seus pecados, como eu tenho pensado nos meus aqui. Pai querido, Deus de amor, eu quero clamar ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude a buscar o Senhor de todo o coração. Não permita, Senhor, que desviemos dos teus mandamentos, das tuas palavras, das tuas orientações, dos exemplos de Jesus. Senhor, queremos guardar no coração, no lugar daqueles nossos pecados, a tua palavra. Queremos memorizar a tua palavra. Queremos relembrar da tua palavra sempre, para não pecar contra ti. Ajuda-nos, ó Deus, a limpar os nossos corações. E nesse coração limpo, ter o Senhor por completo, para adorar, bendizer e glorificar. Este é o meu desejo. E este é a minha oração também em favor de cada um dos meus irmãos que estão assistindo e participando desta aula. E daqueles que um dia vão entrar e vão também saborear da tua palavra. Para esses também eu peço a Deus, para que todos tenham do Senhor esta alegria de poder guardar no coração a tua palavra e ficar distante do pecado. É no nome de Cristo Jesus, aquele que morreu por nós na cruz, que não mediu esforços para chegar até o final. É no nome deste que eu oro, deste que também ressuscitou e vivo está e nos ajuda nesta luta contra o pecado. Amém. Amém. Ok, meus irmãos. A próxima aula, a sexta aula, será uma missão de vida baseada no Evangelho. Não
deixe de participar. Vai ser com o nosso irmão Robson, que graciosamente tem nos ajudado muito para a elaboração dessas aulas e também na transmissão dessas aulas. Obrigado, Robson. Quero aqui em público dizer muito obrigado a você pela ajuda e para os outros também que estão nos auxiliando de alguma forma. Fiquem com Deus. Um bom domingo para você que está participando agora pela manhã no domingo e um bom dia para aqueles que vão entrar depois. Assim seja. Amém.